Fala, galerinha! Está começando mais um Pode Crer Podcast. E olha, já vou pedir aqui para vocês deixarem o seu like, comentar. E olha, compartilha com geral, tá bom? Uai, não roda a vinheta. Se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Tamires. E se você ainda não assistiu nenhum, é só entrar aqui no canal do YouTube que todos são gravados. E hoje nós temos uma convidada super mega especial. Mas vou deixar a minha colega de bancada aqui apresentar ela, Giovana. Oi, galera, mais um ano, a gente tá na segunda semana desse ano novo e a gente vem trazendo todo dia convidados especiais pra gente estar conversando sempre de assuntos importantes, em testemunhos. Mas antes, o que é mais importante, hoje é dia 12 de janeiro e nós estamos aqui para dar parabéns pra Tamires, super mega especial. Ela é uma pessoa incrível e tem acompanhado a gente nesse projeto, dando o melhor e com muita sinceridade na palavra. Então, parabéns, Tam. Obrigada. Que Deus seja abençoar a sua vida. Até chorei aqui com esse elogio. E a nossa convidada de hoje é ela, gente. Ela é estudante de direito, já é quase uma pastora por completo. Uma pastora por completo, né? Ela é líder de jovens, líder de célula. Nós estamos aqui com ela, Elaine. Aê, muito obrigada. Seja bem-vinda. Uma honra participar com vocês no podcast. Sinto honrada. É para poucos. Para poucos. É para poucos. Elaine, então conta pra gente um pouquinho como que começou a sua jornada cristã, né? Como que Cristo te encontrou, onde você estava, de onde ele Eu fui tirou. uma Dora aventureira, viu? Meu testemunho de conversão é muito complexo, longo e cheio de idas e vindas, assim. Eu costumo brincar que eu dei um pouquinho de trabalho para Deus, sabe? Ele trabalhou bastante comigo porque eu era uma menina muito teimosa. Então eu fui criada com... Vou dar uma contextualizada. Eu fui criada com os meus avós, né? Meus pais, eles são primos, então fui gerada num acidente humano, mas planejada no coração de Deus. Então, os meus avós, eles tinham um sonho de ter uma filha mulher. E eles tiveram 7 filhos homens. Todos eles na ânsia de esperar ter uma mulher. No último, só que tinha ultrassom. Então, todos eles esperaram nascer para saber se era homem ou mulher. E aí, no 7º, eles encerraram. E depois que todos os filhos estavam criados, né? Aconteceu que eu nasci. E com 4 anos, eu fui morar com eles. Então, eu fui criada com os meus avós, no sítio, no interior de Montenegro. E quando eu completei 19 anos, eu fui morar na cidade, em Montenegro. Então, fui morar sozinha, comecei a trabalhar. Na época, eu estava na metade da faculdade de Ciências Sociais. E foi onde tudo começou. Eu saí de casa porque eu queria viver minha vida, né? Aproveitar, curtir, vivenciar muitas coisas. Só que aí, quando eu saí de casa e eu fui morar sozinha, eu me encontrei muito depressiva, sim. E eu comecei a ver que não tinha sentido aquilo que eu queria. Que era sair muito. E acabou que foi completamente o contrário. Eu comecei a me apegar muito mais. Eu fui criada na igreja católica, participei de todos os sacramentos. E eu me apeguei muito à igreja romana, né? Que até a gente costuma falar igreja romana também. Então eu me apeguei muito à igreja. E então eu participava de tudo. Então, segunda tinha núcleo de oração, terça tinha grupo de oração, quarta tinha missa, sábado grupo de jovens, domingo missa de novo, e eu tava em todas. Se tivesse alguma outra coisa ali na quinta e na sexta, eu ia também. E eu era muito religiosa, muito apegada à religiosidade no sentido. Eu andava com um terço enrolado na mão, eu tinha um cordãozinho de 3 dobras, se tivesse um brinco ali com crucifixo eu tava também, uns anelzinhos, tudo que você ia imaginar. Eu tinha muito esses amuletos, eu era muito religiosa, muito apegada. Sempre andava com uma blusinha assim de Nossa Senhora, porque eu gostava de exibir mesmo a minha fé, né? Bem religiosa, bem firme naquilo mesmo. Só que um dia eu tive um sonho. Parece até início do discurso do Martin Luther King, né? Um dia eu tive um sonho, e nesse sonho, acho interessante contar um pouco dele, eu me vi num altar, eu estava ajoelhada num altar, onde tinha imagens, eu estava com um terço na mão, porque eu rezava o terço todos os dias. Eu estava com um terço na mão, e eu me vi ali, e eu senti uma presença muito estranha, e de repente aquela imagem olhou para mim. Ela se mexeu. E ela olhou num olhar assim, como eu posso dizer, um pouco maligno. Num olhar de continua.
eu tô gostando do que você tá fazendo pra mim. E naquilo eu comecei a falar pra mim mesmo no sonho, isso não é real, isso é só um sonho, isso é só um sonho, isso não é real. E eu acordei muito assustada, muito perturbada. E eu lembro que na época eu me cobri, né, com o manto protetor de todos os sonhos ruins da coberta. E quando eu tinha sonhos ruins, eu rezava um terço. Mas eu tinha acabado de ter um sonho ruim relacionado àquilo. Então, eu não fiz isso e fiquei um pouco assustada, senti uma presença ruim no meu quarto. Mas não contei isso pra ninguém e segui a vida. Algum tempo depois, eu trabalhava numa escola particular e dava aula para o terceiro ano da educação infantil. Era uma escola particular. E tava todas as professoras, 4 professoras reunidas na educação física das crianças. E a gente começou a falar. Eu não gostava de crente, viu, gente? Mas eu gostava de falar sobre Deus. Né? Eu tinha muito orgulho e muita fé de ser católica, apostólica, romana. E a gente tava conversando sobre alguma coisa sobre palavras. E eu lembro que eu falei assim, não é à toa que o segundo mandamento da lei de Deus é não falar seu santo nome em vão. E a minha amiga falou assim, esse não é o segundo mandamento da lei de Deus. Falei, é sim! Uai, tá louca? Como assim? Eu ainda brinquei com ela, falou assim, eu era a melhor aluna da catequese, bebê. Não, é sim. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é não falar de santo nome em vão. E ela abriu a Bíblia no celular e abriu em Êxodo 20 e me mostrou. E eu li lá o segundo mandamento, não construirá nenhuma imagem de escultura, não se prostre, não adore nenhum outro Deus além de mim. Eu fiquei com uma cara de tacho olhando pro celular e tipo... Não foi isso que me ensinaram, né? Não foi isso que eu aprendi. Eu nunca ouvi falar sobre isso durante as aulas de catequese e os ensinos que eu tive. Fui pra casa pensando, já sei. É porque a Bíblia dela é de crente, é evangélica, entendeu? Eu vou procurar na Bíblia da Igreja Católica, porque os crentes mudaram a Bíblia. Aí eu não sabia nem achar o livro de Êxodo, né? Porque ficava aberto só no Salmo 23, dava uma chuva, a gente mudava pro 91, eram as únicas páginas da Bíblia lida, da minha, né? Então fui lá, achei Êxodo 20 e li na minha e estava escrito aquilo mesmo, de fato. E aí eu entrei numa crise de o que é verdade e o que não é, né? Por que eu nunca ouvi falar sobre isso? Por que nunca me ensinaram a respeito disso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu repito aquilo que falam pra mim? Por que eu repeti tantas vezes o que ensinaram pra mim? E sendo que não é o que a Bíblia tá falando. Entrei numa crise, mas continuei firme na fé, né? Só que eu comecei a questionar alguns amigos. Na época eu lembro que uma vez eu tava na missa, e quando eu ia pra missa agora, eu começava a prestar atenção nas imagens. Eu olhava assim e falei, aquele ali vai olhar pra mim, quer ver? Mexeu. Ai meu Deus, vai mexer. Vai olhar pra mim também. E eu lembro que eu tava com um amigo meu do lado, hoje meu atual esposo, né? Na época era meu parceiro de missa. E ele tava comigo do meu lado e eu cutuquei ele, falei, parceirinho, eu chamava ele parceirinho. Eu tô com medo. Eu falei, medo do quê? Eu falei, eu tô com medo da santa. Ele falou, por quê? Eu falei, tive um sonho muito estranho e eu tô com medo. Ele falou, nossa, que doideira, né? Continuamos. E eu comecei a questionar alguns amigos. Então perguntei pra umas 2 pessoas, né? Por que a gente reza o terço? Por que a gente faz isso? Por que a gente se ajoelha diante das imagens? E a Bíblia diz que não pode. E as pessoas não sabiam me responder. Teve uma que me disse assim, olha, Elaine, eu não sei por quê. Mas você conversa com o padre que ele vai saber te explicar tudo isso aí. E o outro falou assim, olha, você precisa se confessar, porque você tá pecando contra a Santa Igreja. Por tá questionando esse tipo de coisa. E aí que eu entrei numa crise maior ainda. Tá todo mundo alienado, ninguém sabe o porquê que faz, só faz no automático, né? Eu lembro que eu até usei a comparação, é todo mundo um papagaio, só tá repetindo aquilo que falaram pra ele. Né? Ninguém sabe o porquê é o certo. Então, se a Bíblia é o nosso manual de instrução de vida e às vezes a gente exibe com tanto orgulho ela, por que a gente não vive o que ela tá falando de verdade? Por que isso não é ensinado, né? Por que isso nunca foi ensinado pra mim? Eu entrei nessa crise. Porém, né, Deus sabia que talvez eu não iria me aprofundar nisso se eu continuasse naquele meio, onde todos os meus amigos estavam ali, a maioria da família, né, do berço católico também, extremamente religioso nesse sentido, e eu vim para Ariquemes. Em janeiro de 2018, eu vim para Ariquemes, assim, num testemunho também que não dá para falar aqui, porque senão fica muito longo. Eu vim para cá num mover de Deus, em janeiro, para trabalhar. Comecei um emprego aqui e eu fiquei um tempo na casa de uma tia minha, que foi uma das primeiras pessoas da família que se converteram. E ela tem um jeitinho todo meigo de falar do evangelho, assim. Ela sabia que eu era muito religiosa, que se ela batesse de frente, eu tinha todos os argumentos possíveis, né, pra me defender. Eu fui comendo pelas beiradinhas, falando sobre o evangelho. E como na época não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada, e as igrejas que tinham aqui era longe, eu falei, eu vou no culto com ela, né, pra não ficar sem ter comunhão nem nada. Então eu lembro que eu ia nos cultos com ela, amava o louvor, me entregava, e chegava na palavra, eu ficava assim, esses crentes, ai meu Deus, por que tem que pregar assim? Não sei o que lá, não gostava, né? E com o tempo eu fui até me adaptando, me acostumando com
com o culto, e eu gostava muito do louvor. E aí, depois eu consegui um apartamento, fui morar sozinha de novo. O sonho começou a se repetir. Eu tava num estado depressivo muito grande, que eu tava muito triste, muito, sabe, vazio, assim, dentro de mim, que não cabia, nada preenchia, nada supria, e eu continuava firme na fé católica. E eu lembro que eu morava perto da Canaã, então eu atravessava a Canaã, eu lembro que eu ia chorando, voltava chorando, ia pra missa vazia, voltava mais vazia ainda, porque não tava me preenchendo, né? E eu chegava lá, levantava, sentava, repetia os rituais todos que tinham que fazer, mas aquilo não me preenchia. E eu comecei a entrar em crise. Foi aonde que eu comecei numa crise que eu falei, nem católica, nem evangélica. Como eu comecei a trabalhar nessa empresa aqui em Ariquemes, as amizades me influenciavam um pouco. Eu morava no sítio, então era muito simples, sabe? E as meninas, como assim? Você nunca foi numa festa? Não, você precisa curtir sua vida. Você é jovem, bonita, tem que aproveitar. Não, vamos dar uma saidinha, né? Vamos com a gente e tal. Então eu comecei a ter algumas experiências no mundo que eu não tinha tido ainda. E nisso, naquela crise, sabe? Firme ainda com as minhas coisas. Nisso que eu comecei a ter esses sonhos repetidamente. Eu parei de rezar o terço. E eu parei de falar com Nossa Senhora, de rezar pra ela. E eu lembro que eu fiz um segundo acordo com Deus. Ó, o seguinte, Senhor. Já entendi aqui que o Senhor não quer que eu me ajoelhe diante de imagens. Já entendi que o Senhor não gosta muito disso aqui, que o Senhor quer adoração só pro Senhor. Então eu não vou mais rezar o terço, não vou mais rezar pra nenhum santo. Só que eu não vou sair da igreja, porque é a primeira igreja de Cristo, né? E tinha todo aquele discurso formado comigo. Negociei com Deus. Não sei se ele assinou o contrato, mas eu fiz os termos, né? Fiz os termos, conversei com ele em oração e deixei isso claro. É importante que você assinou, né? Eu assinei, né? Tava a minha assinatura lá. Não sei se Deus assinou, se concordou. Li e concordo. Acho que não. E eu lembro que eu fiz esse compromisso de não me ajoelhar mais, mas eu continuei indo, continuei participando. E nisso eu continuei lá e cá. Igreja evangélica e igreja católica. Às vezes ia na missa, às vezes no culto. Aí minha tia me chamava pra ir na célula da igreja, de vez em quando dava um pulinho lá. Coisa assim, básica. E experiências no mundo. Foi um intensivão, assim, no mundo. Sabe? Foi um curto período de tempo, mas muito intenso. E nisso a minha mente estava terrível, porque eu já tinha tido experiência com o Espírito Santo, Deus já tinha falado comigo, e eu tava naquela vida louca, sabe? E aí um dia as meninas falaram assim pra mim, Elaine, como você nunca foi em tal lugar? Não sei se pode falar o nome do lugar aqui. Acho que não, né? Pode. Pode falar? Falaram assim, como você nunca foi no Café com Rock? Você tem que ir lá, vamos lá. E eu falei, tá, né? Então vamos lá no Café com Rock, nunca fui. Vamos lá, minha primeira vez no Café com Rock. E nisso que elas me chamaram pra ir, a minha tia tinha insistido e me convencido a participar de um retiro. Nunca tinha participado de nenhum retiro da igreja evangélica. Eu era retireira, mas da igreja católica. E aí eu fiz a minha inscrição, comprei a minha blusa e meio que esqueci, né? E as meninas me chamaram pra ir pro Café com Rock. E eu lembro que a gente trabalhava junto, então eram as equipes ali que trabalhavam. A gente foi na sexta-feira. Me montaram, né? Eu brinco que Deus é justo, mas o vestido que eu tava era mais. Me colocaram ali, me montaram e eu parecendo uma boneca. Fomos pro Café com Rock. Eu lembro que eu cheguei lá mentalizando um mantra. Que as meninas me falaram, eu sou jovem, eu sou bonita, eu preciso aproveitar a minha vida. Não tem que parar com essas caretices minhas. Cheguei, fui, dancei. Chegava, sentava e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Senhor, isso não é pra mim. Aí eu levantava e falava, não, lembra do que as meninas me falaram, né? Lembra do meu manto aqui, olha. Você é jovem, você é bonito, você precisa aproveitar a sua vida, tem que parar com essas caretices. Igual o plano de JK, né? 50 anos em 5. 50 foi um intensivão, entendeu, ali. Eu vivi muita coisa em pouco tempo. E aí eu peguei, mentalizava esse mantra aqui, entendeu? Voltava, dançava, sentava e falava, ai, isso não tá preenchendo meu vazio, né? Isso não é pra mim. Mas eu falava, não, precisa aproveitar a vida, todo mundo aproveita. Por que eu não, né? E nisso viramos à noite no Café com Rock. 5 horas da manhã, mais ou menos, a gente tava saindo do Café com Rock. Chegou um rapaz com um copo de cerveja na mão. Chegou perto de mim e falou assim, moça, você sabe que seu lugar não é aqui, né? Eu olhei pra ele e falei assim, e aonde? Ele falou assim, não que as pessoas daqui sejam muito ruins, mas você sabe que o seu lugar não é aqui nesse ambiente. E eu, fala, Senhor, tua serva ouve, meu Deus, o Senhor tá falando comigo, eu sou teimosa. Virei à noite ali, fui em casa, tomei um banho, já tive que ir pro serviço que eu entrava às 7 horas da manhã, então virei à noite.
E nisso, nesse sábado, era o retiro que eu tinha me inscrito. Então, eu trabalhei até meio-dia, o retiro começava 1h30, e eu já tive que ir pro retiro virada, sem dormir. E o nome do retiro era Dança que Transforma. Nossa, que vergonha. Bem assim, né? Esse Deus não é gente, às não. Vezes o Espírito... Esse Deus não é gente, não, tá? O Espírito Santo chama, mas o negócio queima. Gente, quando eu lembrei que o nome do retiro era Dança que Transforma, eu falei, nossa, que bonito. E só lembrava dela ir lá. Rebolei a noite toda e agora tô Foods, aqui. né? E o legal é que teve muita ministração sobre adoração, sobre dança. Então teve aqueles workshops sobre os paninhos, né? Na época tinha aquela música Oceanos e ela dançou aquela música com um paninho azul, coisa mais linda. Fiz workshop de balé e eu lembro que o Espírito Santo falou muito no meu coração. Ele falou assim, se você quer dançar, dança, mas dança pra mim. Usa o seu corpo pra adorar a mim. E aquilo Deus falou comigo demais, sabe? Eu fiquei assim, desidratei de tanto chorar. Passamos a tarde, chegou a noite, culto. Já estava acabada, com um sono sem fim. Culto à noite. E a pastora que ia ministrar no culto costumava demorar um pouco nas pregações. E aquilo eu não estava me aguentando de sono. Falei com a minha prima que estava do meu lado, vamos para casa? E a minha prima estava desviada, também tinha ido no retiro meio que obrigada. Falou assim, eu vim aqui para ficar até o final. Se você quiser ir embora, você vai sozinha. Eita. Fala Deus, tô aguentando mais de tapa hoje não, de todo lado. Fiquei. Não sei o que foi ministrado naquele dia. Mas eu lembro que quando a pastora pediu pra gente levantar pra orar, e todo mundo sabe que o pregador ele usa essa tática, né? Quando você pede pra orar, a gente prega mais uns 15 minutinhos, que é pra vocês pensar que tá acabando e não ficar tão ansioso. Eu lembro que ela começou a ministrar em cima daquele louvor que começou a tocar, o Ousado Amor. E Deus falou comigo através daquele louvor. O impressionante, o infinito e o ousado amor de Deus, que deixa as 99 e vai buscar ali a ovelhinha perdida e rebelde. E eu lembro que Deus começou a falar comigo, eu comecei a chorar com os meus olhos fechados, eu comecei a orar. E toda vez que eu ia no culto, na igreja com a minha tia, chegava uma irmã do meu lado e falava, irmã, quer aceitar Jesus hoje? Eu falava, hoje não, obrigada, eu já tenho ele no meu coração. Deixa pra próxima. Pra próxima, né? Jesus já vive em mim. E quando aconteceu esse momento de Deus falar ali comigo, ninguém chegou do meu lado, mas eu falei com minha prima, vamos lá na frente comigo. E ela tava desviada, falando, ai, eu não, chama outra pessoa. Saí, peguei no braço da época que era líder, que eu ia na célula dela de vez em quando. E fui lá na frente. Aquele dia eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tomei a minha decisão, porque eu tava indecisa até então. Só que a gente sabe que é uma guerra espiritual, né? Uma batalha enorme que trava a partir do momento que você se decide pro Senhor. Tudo vem pra te distrair ainda mais e pra fazer você não firmar nesse caminho. E eu lembro que foi uma batalha muito grande, porque eu virei à noite no Café com Rock de sexta pra sábado, e no sábado à noite eu tinha me convertido. Como que eu explicava pras meninas do trabalho na segunda-feira? Que a gente tinha curtido a doidada na sexta. Então, menina, nem te conta. Mas que agora eu era crente. Então, foi uma perseguição terrível. Então, me chamavam de crentiane, de falsa crente, de tudo que vocês imaginarem. Aqueles tititi, sabe, interno de Até trabalho. porque a última vez que elas te viram foi 5 horas da manhã. A gente tava no rolê, né, querida? Ela falou assim, oi, como é que é? Não? Você fez o quê? Você... Não tem como, impossível. Então, foi muito intenso, muito rápido. E esse período no trabalho foi, assim, muito complicado. As pessoas começaram a falar. As pessoas, né, não têm mais respeito pelo nome de Deus. Estava na festa um dia e no outro diz que é crente. Então começou As do aquele... mundo. As do mundo, as que me levavam. As que me levaram, as que foram comigo, né, pro café. E foi um período, assim, bem intenso, mas eu perseverei. Eu falei, não, eu quero Jesus. Eu sei que ele preencheu o meu vazio. Só que ficava com umas confusões no meu coração, porque eu tinha crescido naquele lar católico e agora naquele meio evangélico. Sabia o que Deus tinha pra mim, só que ficava confusa. E aí um dia eu tava com saudade dos meus amigos de lá, deu uma saudade, sabe? Tinha um retiro da igreja católica que me chamaram. Elaine, vamos participar? Ah, vamos. Tô fazendo nada? Vamos. Eu fui pra esse retiro. E tava tudo muito legal. Até que teve um momento de consagração à Nossa Senhora Aparecida. Vixe. E eu tinha prometido pra Deus, eu tinha falado com Deus que eu não ia mais me ajoelhar diante de imagens e que eu nunca mais ia rezar o terço, que a minha oração e adoração agora era só pra Ele. E aí entra a imagem de Nossa Senhora, eles colocam lá no altar, e aí, de repente, todo mundo, nessa época eu não andava mais com terço na mão nem nada, todo mundo tava em pé, de repente todo mundo ajoelhou. Eu lembro que eu dei uma olhadinha assim pra trás e eu vi todo mundo ajoelhado. E eu fui ajoelhando assim em câmera lenta, com meu coração sangrando. E eu sempre gosto de sentar na frente porque eu tenho dificuldade de concentração.
sentar atrás, eu não presto atenção. Então eu tava bem na primeira fileira ali, eu lembro que eu ajoelhei, segurei nas minhas mãos assim, e eu comecei a orar assim, Deus, meu coração é teu, a minha oração é tua, Senhor. Eu tô aqui ajoelhada, o Senhor sabe que do meu coração eu prometi que eu não ia mais fazer isso, mas a minha oração é só tua, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Foi o terço mais longo da minha vida, parecia que não acabava mais, e eu chorando ali. O pessoal que olhava pensava, nossa, essa menina tá... Nossa, rezando o terço ali, chorando, tá emocionada, tá recebendo demais. E o meu coração sangrando de Querendo dor, sair dali querendo logo. sair correndo daquele ambiente. E quando eu levantei que acabou, eu falei, definitivamente esse aqui não é o lugar pra mim, né? Definitivamente não é aqui que eu preciso estar. Porém, né, contudo, com a minha teimosia, eu tinha muitos terços, eu tinha muitas blusinhas de santo, de imagem. E eu lembro que eu contei, eu tinha uma coleção de 27 lindos terços. E aí eu tinha guardado esses terços e as blusinhas, umas velas, umas coisas assim que a gente usava, uns símbolos, amuletos. E eu guardei, né? Coloquei no meu guarda-roupa num cantinho ali, né? Tipo, vai que eu mudo de ideia daqui, né? Ou tipo um plano B. E eu lembro que um dia uma amiga minha, nesse começo, eu tava tipo assim, com sede, eu queria tudo. E aí a minha amiga falou assim, vamos no culto da Assembleia de Deus? Eu falei, vamos, nunca fui na Assembleia de Deus, ouço falar tanto, nunca fui, vamos lá. Fui no culto da Assembleia de Deus, cheguei lá, não tava entendendo nada, tinha um pastor de fora, acho que não lembro, de outro estado. E o homem gritava, o homem falava, e de repente profetizava e orava em línguas, e eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo ali, tava meio acuada, sabe? E aquela gritalheira. E aí de repente eu falei com Deus assim, Senhor, não compensou eu ter vindo aqui hoje? Será que o Senhor não vai falar comigo? Porque eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. E aí, de repente, eu brinco que o homem até parou de gritar, que Deus falou com ele. E ele tava no meio da ministração, ele falou assim, parou e falou assim, mudou o tom de voz mesmo, e falou assim, irmãos, Deus tá me mostrando aqui que tem alguém que tá nesse culto hoje, que entregou a sua vida para Jesus, mas que está guardando dentro do seu guarda-roupa os objetos da sua época de idolatria. E Deus está te mandando lançar isso fora, porque o que ele tem para você não se compara com isso. Misericórdia. Isso, meu rosto queimou, Gente, eu olhei pro lado. Eu olhei pro lado e eu falei, mas alguém sabe que sou eu. Quem contou? Quem contou pra ele a minha vida? E naquilo eu tive confirmação absoluta, né? Você não queria que Deus falasse contigo? Falou. Falou, né? Mais Deus escancarado tava que isso. escancarado. Não tem como, né? E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu tomei a decisão de me desfazer E daquilo. nessa sua atitude, né, de deixar guardado, na passagem que Pedro coloca o pé na água para ir em direção a Jesus, é como se um pé dele ainda ficasse. Exato. Né? Então, impede a gente de dar os próximos passos, impede a gente de confiar. É aquele, olha, eu confio, mas não o suficiente. É. Se afundar aqui, eu volto. Exato. Né? Eu tô com o meu plano B. Exato. A mesma coisa quando o próprio Pedro, me identifico com o Pedrão, tá? O que aconteceu? Ele quis desistir, quis voltar a pescar homens, né? E Jesus teve que mostrar pra ele de novo, ô, meu filho, já não te falei eu que não é isso pra você fazer? Bença Já, do Senhor! Ô, Pedrão, tamo junto, gente, foi difícil, hein? e eu lembro que eu cheguei em casa e na época eu não tava sendo discipulada, não tava sendo acompanhada, então era muito eu, Deus e o Espírito Santo falando muito firmemente. Eu cheguei em casa e tomei a decisão de me desfazer. Eu lembro que eu juntei, era um domingo de manhã, acordei cedo, fiz um montinho e resolvi queimar todos aqueles objetos. E eu lembro que eu queimando e fui orando, cancelando toda ligação, todo o pacto feito. Cancelei tudo em nome de Jesus, orei ali enquanto aquele montinho. E foi um momento, assim, de libertação, assim, por completo. Foi um momento, assim, que eu senti que Deus estava me libertando e que eu estava entregando por completo. Porque às vezes a gente entrega a vida pra Jesus lá na frente, quando tá saindo do local do templo, pega de novo, né? Eu te entreguei lá na frente, mas eu tenho que resolver uns BOzinhos de novo. Então eu lembro que isso foi um momento que me marcou, no sentido de eu entregar minha vida pra ele completamente, sabe? Sem restrições. Agora eu sou toda sua. Acabou que você deixou tudo pra trás, né? Deixei. A única coisa que te ligava ainda, a única coisa que eu acho que você ainda teria aquele sentimento de... Vou falar assim, de casa, porque é ligado àquele sentimento de conforto. Esse é um território que eu conheço. Exato. Eu sei o que fazer. Onde eu fui criada. Por onde andar. Eu sei pra onde voltar. Eu sei o que falar, quando falar, o tom que falar. Eu tenho pessoas que eu sei que vão me apoiar. Exato. Né? Então, quando nesse ato profético... Porque era cômodo pra mim estar na religião, né? E Deus precisou tirar toda a religiosidade de mim, assim... Muito forte, porque aquilo tava muito
emaranhado, porque a religiosidade, a religião entra na nossa mente e não nos deixa a gente pensar, nós nos tornamos alienados, né? Você não sabe por que você tá fazendo. Então eu lembro que quando eu fui liberta foi incrível, tanto que eu comecei a ser aquela crente chata, que não, eu quero agora só Jesus, não quero saber de ninguém do mundo. E assim, foi uma experiência muito, muito, muito intensa com Deus, assim. Eu lembro que, inclusive, quando eu me converti, eu era muito amiga assim, de missa, como eu falei, do meu atual esposo. A gente era muito amigos na época, somente amigos mesmo. E eu lembro que um dia ele falou pra gente sair pra tomar um açaí, porque eu tinha me mudado pra Ariquemes, agora a gente não tinha mais tanto contato. E aí eu falei que eu não ia sair com ele não, porque ele era do mundo e agora ele é crente. Ô, amiga, Eu falei pra ele. deixa eu te ajudar também, minha Então, filha. né? Você também não virou. Não, mas deixa eu me Jesus justificar, Cristo. deixa eu me justificar. Você não virou a recém-convertida, entendeu? a quarta trindade lá. Amiga, você Recém-convertida. não subiu, você tava aqui, Não, ó. era Pai, Filho, Espírito Santo e Elaine. Pra me justificar, eu ainda não tinha conhecido a visão da igreja Ariquemes. Então, recém-convertida. Tipo, eu tinha saído de um tipo de religiosidade e entrado em outro. Né? Do me achar superior às outras pessoas. E sabe o que foi o pior? Ele pregou pra mim. Montão, eu fiquei com raiva. Só que o que ele fez? Ele falou assim, mas como você vai fazer isso? Porque ao meu ver, se você tá num caminho melhor, a sua função é trazer outras pessoas e não afastar elas. Caraca! Eita! Aí eu bloqueei ele do WhatsApp, né? Porque eu sou madura, resolvo minhas coisas de uma maneira bem Também prática. ele vem, quer te falar a verdade e quer ficar por isso. Não é assim que funciona as coisas. Mas ele foi muito traiçoeiro, que eu bloqueei no WhatsApp, ele foi, na época a gente usava o Messenger bastante, né? Foi no Messenger. Aí ele me mandou um versículo da Bíblia, falando que Jesus andava com os pecadores. Aí eu bloqueei ele do Facebook, do Messenger, do Instagram, e nós ficamos 3 anos sem nos falar. E hoje estão casados. E hoje estamos casados. A sua história de amor... É linda, gente, é linda. Se por acaso o seu crush te bloqueou, espere, talvez vocês ainda vão se casar. Ainda há esperança, ainda há Ou esperança. às vezes a sua história de amor só tá faltando um bloqueio. bloqueio. De 3 anos. Gente, sim, desconstrói essas ideias, né? Reformada. Mas enfim, quando tudo isso aconteceu, logo depois, eu comecei a participar de 2 células paralelas. Participava da célula dessa localidade onde eu me converti, onde eu entreguei a vida para Jesus. E a gerente de onde eu trabalhava tinha uma célula na casa dela. E ela começou a me chamar. Falei, vou fazer uma média com a minha patroa, né? Falei, vou ir. Comecei a ir. E eu comecei a gostar muito. E um dia, numa conversa, ela me explicou a visão do reino de Deus. A visão que a igreja em Ariquemes tinha a respeito do reino de Deus. Então ela me explicou, eu lembro que foi uma tarde de conversa. Ela me explicou o que era a igreja, o que era a função da igreja, o que era o reino de Deus, né? O que nós fazemos como cristão. E aquilo foi tipo assim, eu fiquei apaixonada. Uau, tipo, minha mente abriu assim. Saí de uma visão para outra e eu fiquei apaixonada. Fiquei encantada. E eu sabia que uma hora ia conflitar, né? Os compromissos de uma e de outra. E eu falei, eu preciso me decidir aonde eu vou realmente me firmar, porque eu quero servir ao Senhor. E aí eu lembro que eu tomei a minha decisão de vir. Eu lembro que o primeiro culto da igreja em Ariquemes que eu participei, eu lembro que eu cheguei e fiquei muito assustada, porque não tinha o coadorzinho passando do lado para pegar a oferta. E eu, nessa época, gente, eu passava por necessidades financeiras extremas. E quando eu ia nos cultos com a minha tia, eu ficava extremamente constrangida, que eu não tinha R$2 pra colocar naquele negocinho que passava do lado. Oh, Deus, recebe a minha adoração, Senhor. E eu lembro que quando eu cheguei, eu falei, nossa, não tem palavra de oferta? A minha líder falou assim, não. Eu falei, quem que paga aquela janta ali do fundo? Que é de graça e é uma delícia. Então eu comecei a descobrir o reino de Deus de uma perspectiva única que eu nunca tinha imaginado, que nunca na minha vida eu imaginei que existia alguma igreja que tinha essa visão, essa revelação do reino de Deus. Porque é uma revelação da palavra, é uma revelação de quem Deus é, de tudo, sabe? Foi surreal pra mim, eu fiquei apaixonada. E eu penso assim, do jeito que você traz, né, do jeito que você coloca, a gente tem aquele entendimento que o que você foi ensinada não tinha um respaldo bíblico. Né? Exatamente. Se você abrisse lá, se procurar, você ficar, eu tô na doutrina ou estou na Bíblia? Exato. O que é pra me seguir, afinal de contas? Porque se a gente tá num caminho, a gente quer servir e agradar a Deus. E quando eu li, eu vi que eu tava fazendo aquilo que não agradava a ele, porque era o segundo mandamento dele. E eu nunca tinha, eu lembro que quando eu cheguei em casa, né, porque eu falei assim,
não sabia nem achar o livro de Êxodo, então não tinha contato nenhum com a palavra de Deus. E eu lembro que quando eu ia nos cultos com a minha tia, a minha Bíblia estava escrito Ave Maria na capa, né? E eu exibia com muito orgulho, tipo assim, eu tô aqui, mas eu sou... selecionada. Minha querida, eu sou católica apostólica romana, não vem tentar me converter, não. Eu tinha esse pensamento, sabe? Oi, eu tinha como que é muita seu nome? resistência. Católica apostólica romana? Exatamente. Não, seu nome. Isso. Elaine. Tá. Elaine, prazer. Eu tinha essa visão, essa resistência muito grande. Uma religiosidade, né? Ela aliena, ela cega os nossos olhos, cega o nosso entendimento. Então, hoje eu vejo as práticas que eu tinha antes, eu penso assim, como que eu achava isso tão comum e não conseguia enxergar? Mas é porque é confortável. É porque, assim, o Herbert até fala, né? Tudo que eu falo, você não tem que concordar. Você duvida e vai procurar na Bíblia. Exato. Vai achar a tua resposta. Porque a religiosidade, ela é confortável. Exato. Aí a gente volta, né, pro nosso corpo. O nosso corpo se acostuma com tudo que é confortável. O nosso corpo, o nosso pensamento, né? Tá toda hora procurando um jeitinho de ficar parado, Exato. quietinho, sentado. Então, enquanto você tá nesse papel, seu corpo tá ali. Mas a partir do momento que você tem que procurar, né, que você tem que ver a palavra do Senhor para aquela situação, aí sim você começa a ter a sua vida cristã. Porque, Senhor, eu não entendi, me explica. Exato. Ou a partir do momento também que você vê que o modo onde você está inserida funciona, às vezes quando você vai ler lá na palavra, você fala, é desse jeito que Exatamente. a gente tá operando. Exatamente. Né? Tá aqui o respaldo. Então não é mais aquele, onde que eu tenho que procurar? Não, tá na Bíblia. Porque o confortável da religiosidade, da religião eu não preciso buscar. Alguém vai lá, se alimenta, e eu me alimento do que a outra pessoa supostamente se alimenta. Mas essa pessoa está se alimentando de algo que uma cadeia Aí você vai de erros, né? Não sabe. Quando a Bíblia diz que como um cego vai guiar outro cego, né? Eu lembro Exatamente que isso. um dos primeiros cultos que eu participei ali da igreja de Ariquemes, eu não lembro quem foi que ministrou, mas a pessoa ela falou, como que você vai saber se o que eu tô falando aqui é verdade, ou se o que um pastor tá falando é verdade, ou se o que um padre tá falando é verdade, se você não lê a palavra? Exato. E a religiosidade é isso, né? Como que você vai saber que o padre tá falando é verdade? Porque você não lê a palavra. É só um rito. E quando você foi confrontar os seus amigos ali da igreja que você participava do porquê rezava o terço, eles também não sabiam explicar por quê. Porque eles também não liam a palavra. Onde está na Bíblia? Que livro é esse que fala que eu tenho que rezar o terço? É só um repetir aquilo que me foi ensinado por uma obediência e uma falsa espiritualidade. Porque é uma falsa espiritualidade. É uma forma de você parecer espiritual, de você ir a determinada uma missa ou um culto para você cumprir com uma obrigação. E, assim, como eu falei para vocês, eu fui extremamente religiosa com o meu marido quando eu bloqueei ele, né? Na época. Por quê? Porque eu saí de um tipo de religiosidade e eu entrei em outro. E Deus foi tão misericordioso comigo que ele me tirou. Ele falou, não é assim. Você tá saindo da idolatria das imagens e tá entrando pra idolatria de si mesma. Saia da idolatria do eu. Você tem que colocar eu no centro da sua vida. Então foi 2 tipos de religiosidade que eu tive de experimentar, né? A religiosidade ali e a religiosidade de ser evangélica e achar que isso me faz melhor do que os outros. Né? Então, Deus foi muito misericordioso comigo. Quase saiu uma língua estranha aqui. Quando ele me mostrou isso, me deu esse entendimento. Hoje Não segurei, gente. Foi mal. Tinha que sair uma piadinha. E essa questão da religiosidade também entra na questão de quando você é recém-convertido e ser muito religioso é onde você vai começar a apontar o erro dos outros. Exato. Só que tem que parar, se a gente for parar pra pensar, olha o que aconteceu com você. De sexta pra sábado você estava no café, de sábado pra domingo você se converteu. Como que você vai julgar alguém se você já passou por aquilo também? Exatamente. É onde a gente leva o tapa na cara, né? Exatamente. Porque a Bíblia mesmo diz que a nossa dificuldade não é de achar defeito, é de achar defeito em nós. Porque o cisco do irmão a gente vê com facilidade, né? É o nosso que a gente não consegue ver. A trave do olho, não. Exatamente. A nossa castanheira a gente não consegue ver. E aí quando você vem pro reino de Deus e você começa a ler a Bíblia, você começa a entender que o pior de todos os pecadores é você. E de quem mais precisa da graça de Deus é você. Eu lembro que conforme eu fui tendo experiências com a Bíblia, Deus ia confirmando tudo. Eu lembro que uma vez eu fui ler Salmos e tava falando das pessoas que adoram os ídolos, que tem boca e não fala, que tem olhos mas não vê. Eu fui lendo aquilo e fiquei...
meu Deus, é muito profundo a palavra de Deus. Como se ela estivesse tirando rica. uma venda dos seus olhos. Com certeza, e aquilo eu queria falar pra todo mundo, só que tinha um problema, a minha família é muito tradicional. Então eu já tinha um histórico de rejeição na família. Então quando eu assumi que eu tinha confessado Jesus, aí eu ouvi aquilo que todo primeiro cristão, acredito que já escutou. Isso é fogo de palha, não vai durar um dia na igreja. E eu lembro que foi muito complicado lidar com todo mundo. E eu tive uma experiência perto do meu batismo. Então a minha líder começou a falar comigo que ia ter o batismo. E eu comecei a criar resistência. Porque eu pensei, se eu me batizar nas águas, eu vou ser descomulgada, né? Se já não gostam de mim, misericórdia, não vão mais querer olhar pra mim. E eu lembro que um dia eu tava lendo a Bíblia. Então se você não quer fazer a vontade de Deus, não leia a palavra, viu? Porque ela vai te falar qual que é a vontade de Deus. Eu tava lendo a Bíblia e eu li um trecho, se eu não me engano, de Mateus, que diz que quem se envergonhar do Filho do Homem, ele se envergonhará. Então, se eu não tiver coragem de proclamar o nome de Jesus agora e que eu sou nova criatura, no grande dia ele também vai ter vergonha de citar o meu nome. Não vai querer saber. Quando eu li aquilo, foi tipo, uau, eu não posso ter vergonha de falar daquele que deu sentido pra minha vida. Então, o meu batismo foi uma data muito marcante pra mim. Eu batizei dia 21 de abril de 2019. Foi muito marcante. E como eu falei, foi muito intenso a minha caminhada, porque eu me converti, confessei Jesus em junho de 2018, participei do primeiro resgate no final do ano de 2018, me batizei em abril de 2019 e no aniversário da igreja, em setembro, né, eu já fui consagrada líder. Então, já comecei a assumir a minha célula. Então, foi algo, assim, muito intenso. Deus fez um intensivão mesmo, é igual a nossa piadinha, né, do Projeto JK, 50 anos em um, no caso. Foi um intensivão, rápido. Exato. E como foi sua experiência como líder, né? Assumir esse chamado do Senhor, cuidar de vidas. Eu encaro tudo que a gente passa tem um propósito muito específico, porque durante o período de liderança de célula, eu só recebi pessoas que estavam com problemas que eu já tinha. Então, eu tinha na minha célula meninas, principalmente, com rejeição de pai e mãe, católicas, extremamente religiosas, sem sentido na vida, com um vazio enorme. Então, de uma certa forma, havia um respaldo para que eu pudesse ministrar com uma certa autoridade a respeito daquilo, a respeito da religiosidade, a respeito da ausência de pai, a respeito de reconhecer a paternidade em Deus. Liderar uma célula, assumir um compromisso é o que nos fortalece. Se eu tivesse negado o chamado do Senhor de liderar uma célula, provavelmente eu não seria uma cristã ainda. Provavelmente eu teria me desviado. Porque quando eu comecei com uma pessoa, e às vezes eu lembro que a minha célula era eu e ela. E às vezes eu pensava em desistir, eu lembrava, tem uma pessoa que está se inspirando em mim. Se eu parar, essa pessoa para. Se eu parar, essa vida para. E se tem uma vida vale a pena. Se tem uma vida se inspirando, se tem uma vida que está começando a caminhar com Jesus por causa do meu caminhar, eu não posso parar. Eu não posso retroceder. Então, quando Jesus fala que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque senão não é digno do reino de Deus, isso era palavra de ordem, assim, para mim. Não posso olhar para trás, eu tenho que continuar. Então, a liderança ministrou na minha vida de uma forma incrível. Porque primeiro eu reconheci o quão falha, miserável e sem capacidade para liderar eu era. Porque eu lembro que agora em agosto, quando eu abri uma célula na minha casa novamente, agora junto com o meu esposo, eu lembro que eu falei assim, não, agora quem lidera é o Espírito Santo, porque eu já vi que se eu liderar dá ruim. Então o Espírito Santo lidera essa célula aí, porque se for a minha liderança vai dar muito errado. Então a gente começa a sempre reconhecer, eu acredito que a gente, quando tem esse encontro com Deus, a gente nunca pode perder a essência de não achar que somos capazes, né? De entender que é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. E sem Ele nada acontece. E você falando, era só você e uma. É um discipulado, digamos assim. Um discipulado. Mas, olha que engraçado. Tem muitas pessoas que pedem pra que Deus envie muitas pessoas. Querem ser pais, mães de multidões. Mas como que você vai cuidar de 10, 15 pessoas se você não dá conta de uma? Exato. Não, e o pior é porque, assim, eu entendo de uma maneira ainda mais profunda. Às vezes nós queremos que Deus abra uma porta, quando a primeira que Ele abriu e pediu pra gente passar, a gente não passou.
Então aí Deus não fala comigo, Deus não me usa. Tá, mas a primeira coisa que ele falou pra você fazer, você não fez. Como que ele vai te dar a próxima lição, o próximo nível, se você não concluiu o primeiro? Então, se Deus pediu pra você renunciar a isso e você não renunciou, como que ele vai te dar uma próxima tarefa, se a primeira você não cumpriu ainda? Então, às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas, mas a gente precisa ser fiel no pouco. Porque se eu não sou fiel no pouco que Deus está me concedendo, como que o meu coração vai ser provado para ter mais coisas, para ter mais vidas, para alcançar coisas ainda maiores? Eu lembro que eu quero ser muito usada por Deus, eu quero que Deus fale comigo. Eu tenho até o testemunho, uma vez eu ministrei no culto e contei um testemunho que ficou muito famoso da tiara, né? Que Deus mandou eu entregar uma tiara que ele tinha me dado para outra pessoa. E aí eu lembro que Deus falou comigo, eu quero o seu coração, eu quero saber se você está disposta a me ouvir e me obedecer. Porque se eu não estou disposta a ouvir e a obedecer uma coisa simples, que é entregar uma tiara para alguém, como que eu vou fazer coisas maiores, né? A gente é da época das tia do coque que parava a gente na rua e falava, isso que te digo, o Senhor tá te falando isso. E as pessoas almejavam isso, mas nas pequenas coisas ninguém faz. Então, a gente vive nas redes sociais, nas mídias sociais, em que todo mundo tem a oportunidade de ser um pregador. Né? Então você decora um versículo, fala um texto bonito, coloca uma música de fundo e isso já te faz uma pessoa que viralizou na internet, né? Mas e no seu dia a dia? E no seu secreto? E no seu vizinho? E nas pessoas que estão próximas a você? Às vezes a gente acaba não fazendo o básico e querendo já pular para um nível maior, né? De intimidade, vamos dizer assim. E você comentou que as pessoas que iam chegando à sua célula, a história de vida era muito parecida. Sim. Né? E aí a gente começa a pensar, talvez assim, as maiores dores que a gente passa, os momentos mais difíceis, primeiro parece que é o Senhor já separando, eu tenho o melhor para você. Exato. Eu costumo dizer assim, que da minha ferida Deus vai fazer jorrar cura para outras. Sim. Então ele vai curar, e a gente estava até conversando sobre isso, que eu sou curada para curar outra pessoa, né? Sim. Eu sou sarada na minha área para que eu possa sarar outras pessoas através do Espírito Santo, né? Então, assim, eu preciso me dispor, né? Quando a gente aceita a questão da liderança, a gente se dispõe a Deus. Então, eu preciso ser curada para que eu possa ser um canal de cura para outras pessoas também. Então, a minha dor, a minha ferida, a área que eu mais fui machucada, vai ser a área que Deus vai me usar de uma maneira com muita autoridade e unção para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Né? O pastor Vinícius tem uma frase que impactou minha vida. Né? Todo passado curado é ferramenta é mão de obra na mão de Deus. Todo passado curado, transformado na mão de Deus se torna um testemunho para alcançar outras pessoas. Então, assim, eu acredito que quando a gente entende esse propósito, né, que o evangelho não é sobre mim, é sobre nós. Que no começo eu entendo que Jesus me ama, mas depois eu entendo que eu preciso falar que Jesus te ama. Né, que não está focado só em mim, não termina em mim, né? O evangelho não termina na conversão. Porque as pessoas às vezes acham e entendem, até às vezes na liderança de célula, que o importante é ganhar a pessoa, né? Confessar Jesus, né? Eu não curto usar o termo aceitar Jesus. Confessar Jesus, o importante é isso. Mas esse não é o fim, né? O confessar Jesus, o entregar sua vida para Jesus é o começo. Porque se fosse o fim, nos cultos ia ser assim, ia confessando já caia morto, confessando já caia morto, entendeu? Ia ser uns cultos assim, que ia ter que a funerária ficar lá. Porque se é o fim, o confessar Jesus, então você já confessa e já morre e vai pra glória. E não. Então se você confessa Jesus, ali começa uma vida. E ali começa um propósito. E é nessa caminhada que as coisas começam a fazer sentido e tudo se encaixa. Eu lembro que uma vez a gente conversando com o Herbert, né? E eu fazendo aquilo que eu nunca faço, que é reclamar um pouco, né? Ô, Jesus! E aí eu falando, né? Não, a gente já fez, já aconteceu isso, né? A gente já tá ali num relacionamento com o Senhor, a gente já fez. O Senhor já pode levar a gente pra glória. Uhum. Tá pronto, filho, me leva, eu acredito. Tá pronta. Eu acredito. Aí ele comentou, né, se todas as pessoas antes de você, né, subissem para a glória, assim, que aceitasse o Senhor, que entendesse o plano perfeito do Senhor, o evangelho não chegaria até a gente. Exato. Até porque o impacto na vida das pessoas é a transformação de Jesus
ao longo do período da nossa vida. Exato. Né? Ninguém chega e, ela confessou Jesus, que legal, vou confessar. Não. É um impacto, tipo assim, olha, ela tava no café com rock ontem, mas hoje ela entregou a vida pra Jesus. E nova criatura sou. Umas coisas desse jeito. Tanto que eu lembro que um dos versículos que marcou esse começo da minha caminhada é 2 Coríntios 5,17. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu entendo que Paulo, quando escreveu isso, ele estava, de uma certa forma, pregando para ele mesmo. Porque Paulo, ele pensa só comigo, ele provavelmente estava pregando para familiares de pessoas que ele matou e perseguiu. Então, por que é o que prega muito sobre a graça? Porque ele vivenciou a graça. Quem foi muito perdoado, muito ama, né? Quem recebeu muita graça despeja também. Então, provavelmente, quando ele tá ministrando ali, né, que é nova criatura, ou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, é porque ele também entendeu isso, né? Eu não posso mais ser condenado porque agora eu tenho uma nova vida. Ele teve essa revelação na vida dele. Na vida dele. E quando a gente fala isso, as pessoas geralmente, né, fulano tinha tal comportamento e mudou. Exato. Essa transformação também. Então, tudo que a gente passa, né, por mais ruim, por mais que pareça que a gente não vai conseguir sair, o Senhor tem propósito. Eu lembro que, não sei se vocês passam por isso, mas na célula, a maioria das pessoas fala assim, mas eu não posso entregar minha vida para Jesus agora, porque eu tô toda errada, eu tô assim, eu tô assada. Eu falo, minha filha, se eu te contar a minha história, se eu te contar como foi, porque eu tive outras experiências. Depois que eu tinha me convertido, um dia eu quis dar uma fugidinha, colocar um pezinho pra fora. E o Senhor me chamou de novo, né? Foi lá e me puxou pelos cabelos, assim. Eu tenho Deus como... Deus revelou pra mim como um pai, literalmente. Como um pai que cuida. O relacionamento de Deus com a gente, ele é muito puro, ele é muito significativo, ele é muito amoroso. Constrange. Então, assim, a beleza do relacionamento é Jesus Cristo. Exato. Gente, a gente cai, a gente levanta, a gente vai pra esquerda que não é, vai pra direita quando não é. Então, assim, o errado da soma da história, o errado do casal é a gente. Exato. Né? Exato. A gente que é o tóxico da relação. A gente sempre... é porque ele... Não tem nem pra onde a gente apontar. Exato. Né? Porque tudo que a gente fez, já fez ou vai apontar, na Bíblia, a palavra é de graça. Na Bíblia, a palavra é de amor. Então, até as nossas atitudes, assim, do dia a dia, às vezes você fala mais que a boca, o jeito que você fala com a pessoa. Gente, pega a Bíblia, senta pra orar, pra você ver se o Senhor não coloca um versículo falando sobre aquela atitude. Exato. Né? E é nessas atitudes que a gente não quer, né? Porque eu tô estressada, porque eu falei tal coisa, porque eu não vou pegar a Bíblia agora. É nesse momento que a gente pega a Bíblia, porque o Senhor molda o nosso caráter. Exato. Porque a nossa tendência é correr de Deus quando a gente peca. E, na verdade, a gente tem que correr pra Deus quando a gente peca, né? Esse tem que ser a chave que tem que virar na nossa mente pra gente começar a entender e viver uma vida de abundância com Deus. Da mesma maneira, quando os pais criam os filhos, de uma maneira de quando a criança, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, uma criança derruba um copo de suco na mesa e os pais gritam de início e ensinam as crianças a, se eu cometer um erro, eu não posso contar pros meus pais, ou eu não posso fazer com eles, porque eles vão brigar comigo. E tem um vídeo no Instagram que eu salvei, eu vi esses dias, que exemplifica isso. O menino tá fazendo um bolo com a mãe e ele vai despejar o óleo no liquidificador e escapa um pouco e derrama. E ele ainda falou assim, opa, mas não tem problema, a gente limpa com água, né, mamãe? Tudo bem cometer erros. E aí tem essa legenda, né? Você educa os seus filhos para quando eles errarem, eles correrem de você ou correrem para você? E quando com Deus a gente se relaciona da mesma maneira. Se eu errei, eu preciso correr para ele urgentemente e não correr dele. Porque quando a gente corre de Deus, a religião, infelizmente, ensina a gente a correr de Deus. Ou a não reconhecer que temos erros perante Deus, né? Quando a gente corre de Deus, a gente larga o ministério. A gente larga tudo. A gente larga a liderança, a gente larga tudo que a gente já construiu com Deus. Porque eu acho que nesse momento a gente começa a pensar, eu não sou bom, né? Eu tô errando muito, tô fazendo muita coisa. É nesse momento que você tira o Senhor do papel principal e começa a se colocar. Volta os holofotes pra nós mesmos. A gente nunca foi papel principal. Exato. Né? Você, meu caro, sou figurante. Não foi chamado pra ser papel principal. Doeu? Perfeito. Agora coloca Jesus no local que cura. Exatamente. Centro. Entender isso é libertador. Focando no que a gente tá falando sobre não correr de Deus, a gente vê isso muito na igreja, de pessoas
recém-convertidas, principalmente jovens. Né? A gente sabe, a gente até estava conversando antes, que hoje os jovens, eles são o alvo principal do inimigo. Né? Eles estão sendo... Porque todas as coisas legais do mundo, os presentes bonitos, estão indo para os jovens, né? Que depois vai causar um prejuízo. Só que a gente percebe muito isso na igreja, de jovens que se convertem no início, estão vendo aquela maravilha do primeiro amor, aquela graça, aquele momento gostoso, mas que cai, e quando cai, vem ali aquela vergonha. Meu Deus, não vou pisar mais na igreja, o que eu vou fazer lá? Não sou digno de estar lá. Nunca foi? Exato. Olha, tem uma notícia pra você. Nós nunca fomos. Fica calmo. Fica calmo, mas ninguém é digno. Sabe o que eu acho muito interessante disso, Tami? Porque essa é uma das lições do discipulado, né? E eu acho essa lição incrível e transformadora, né? Renova a nossa mente. Que nós temos 3 formas aí de ser libertos e salvos, né? No passado, a gente é justificado do nosso passado. A gente é santificado no nosso presente. E a gente vai ser glorificado. A glorificação é você está sendo liberto da presença do pecado, né? Não tem mais da presença do pecado. Na santificação, você está sendo liberto do domínio do pecado. Então, agora, eu sou salva do domínio do pecado. O pecado, ele quer me dominar, mas eu não sou mais domínio dele, né? Porque eu estou sendo dominada pelo Espírito Santo. E eu estou passando por esse processo de santificação. Contudo, eu posso errar. Porque eu estou sendo santificada. Eu ainda não fui glorificada. Eu não estou salva da presença do pecado. Então, ainda eu vou passar por aflições, por tentações, por dificuldades. Eu vou cair, eu vou errar. Mas eu tenho que entender essa graça de santificar. Né, de santificação. Até uma vez eu ouvi uma frase, né, que um santo não é aquele que não se suja, é aquele que está sempre procurando se limpar em Deus. Então, a gente entender que nós estamos sendo santificados, mas que ainda não fomos glorificados, né, a presença do pecado ainda está aqui, tentando a todo momento nos dominar. E aí entra onde o que a Tami falou sobre as inúmeras bandejas que vêm para nós, né, de todos os tipos de... O que Deus tem falado muito comigo, né, sobre o que mais tem sido atacado. O que a gente ouve, e o que a gente assiste, que consequentemente flui no que a gente fala e no que a gente se comporta também. Porque quando a gente entende que Lúcifer participava do coral celestial, a gente começa a entender por que as músicas culturais, a cultura da música de hoje está tão destruída. Porque é um instrumento incrível que ele tem muito domínio. Ele sabe o poder que a música tem na vida dos jovens, principalmente. Então, quando a gente tá na deprê, a gente vai fazer o quê? A gente vai ouvir o Henrique Juliano com um copo de cerveja suja do lado, não? Você já tem essa ligação. Então, você vai ouvir uma música depressiva, uma música sofrência. Então, você vai fazer alguma outra coisa, você tem um outro estilo musical. Então, você vai pras festas, você tem um baile funk com aquilo que tá completamente, sabe... Um ambiente propício para promiscuidade. Então, você vê que a cultura tá de ponta cabeça. Então, que a cultura do visual, a cultura dos vídeos, a cultura dos filmes, as culturas não sei se as pessoas ainda assistem novela, né? Porque eu não assisto novela faz muito tempo, mas eu lembro na época que eu morava no sítio, a gente já assistia muito. Então, a cultura da novela, dos filmes, das músicas, é tudo para destruir, né? Para deturpar a nossa mente, para preencher a nossa mente com aquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. E é um ataque muito forte para a juventude. Porque você vai deixar de ouvir o que está todo mundo ouvindo, né? Porque hoje você ser cristão e você querer seguir a Deus e fazer a vontade dele se torna careta, né? Se torna ultrapassado, completamente chato, fora de mão. Você teve experiências, né, de pregar o evangelho para os jovens, eu já estive lá algumas vezes. É bem interativo com o que a gente vive na nossa realidade, assim, é bem atual. E você sempre volta para a palavra, né? Como que foi essas experiências, né? De estar se envolvendo com jovens, de estar levando a palavra? Olha, eu nunca me imaginei ministrando palavra ou liderando jovens, assim. Foi algo que foi surgindo, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o passado, desde quando eu era criança, eu vejo que a liderança sempre esteve ali. Lembro que na época que eu era criança, não tinha pré-escola, mas eu morava no sítio, na época as escolas podiam ser nas linhas, e eu morava em frente a uma escolinha. Então, meus avós me mandaram para fazer tipo a primeira série antes de ter a idade. Então, quando eu fui fazer a primeira série, eu já tinha eu já sabia ler.
Eu lembro que a professora às vezes precisava sair da sala, ela me dava régua, eu subia no banquinho e eu tomava a leitura das crianças, né? E foi acontecendo de uma maneira muito natural, né? Liderar. Mas assim, pregar, ministrar a palavra nos cultos, foi uns desafios muito, muito desafiadores, assim, fora do comum. E tudo aconteceu de uma maneira muito espontânea. Eu sempre falava, Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas de repente fluía. Qual foi a sua reação? Primeira vez que você subiu lá pra ministrar, ser a segunda preletora pra igreja lotada. Misericórdia, né? Eu tive noite sem dormir. E sabe o que é mais doido? Porque eu queria que Deus falasse comigo, para que eu fosse ministrada para poder passar a ministração para alguém, para a igreja, né? E teve uma vez que eu não estava conseguindo concluir a ministração. Falei, eu tenho tema, eu sei do que eu vou falar, mas eu não estou conseguindo elaborar. E Deus falou comigo assim, sabe? Eu tava, acho que no trabalho, ele me deu um versículo assim na minha mente, me veio do nada. Eu falei, pá, que é isso? Um dia eu tava no velório conversando com a Giovana. E da nossa conversa surgiu outro tópico da ministração, tipo assim, faltando uma semana pro culto que eu ia ministrar. E eu falei, cara, esse Deus não é gente mesmo não, tipo, não é eu que faço, é Ele que faz, é Ele que ministra. E a maioria das coisas que eu já ministrei são coisas que é sobre o que eu já vivi ou estou vivenciando, ou que eu conversei, conversas geralmente, porque se o Espírito Santo de Deus está em mim, se está em você, quando a gente conversa é uma comunhão plena. Né, isso já é uma pregação. O papo de jovens cristãos já deveriam ser tipo uma pregação mesmo, um roteiro, só anotar e depois ministrar para a igreja, em teoria, né? A gente já conversa, né? O Espírito Santo tá falando e fluindo o tempo inteiro. E sai coisa boa, né? Como os testemunhos aqui, as pessoas contando, né, a vida, o que passou, como edifica a gente. E algo que me marcou muito a respeito de ministrar lá em cima é porque por uma época, eu tive um pouco de complexo a respeito da minha personalidade. Porque eu sou muito estabanadinha. Eu gosto de fazer umas piadas sem graça, entendeu? Que só eu acho engraçado. A gente não percebeu. E não perceberam, né, meninas? Me comportei. Só que não. E eu sou muito estabanada e mexo muito as mãos e tenho um jeito de falar diferente. E por um tempo eu fiquei, meu Deus, como que eu vou ministrar? E aí, quando eu entendi a visão do reino de Deus, a visão da igreja Henry Camis, de que você não precisa falar igual, se vestir igual, agir igual para Deus falar através de você. Então você vai lá no sábado e vai ter um irmão, Wagner, ministrando com uns gritos e mais autoridade, glória a Deus. No outro você vai lá e vai ter o irmão Gustavo, por exemplo, ministrando com uma suavidade, com uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo carregado de autoridade e unção. E toda vez que ele ministra, eu sou extremamente edificada. Depois você vai lá, você vai ver a Giovana, estabanadinha também, contando as histórias também. Eu nunca me esqueço de uma ministração que ela usou o exemplo de um desenho animado, do cara que dirigia, né, que ele era um homem bom, mas quando ele dirigia, misericórdia, ele se transformava. Nossa, isso aí faz tempo. Faz muito tempo, eu tenho uma memória muito boa pra essas coisas, me marcam. Então eu descobri que eu não precisava me moldar e vestir uma veste, né, cristã evangélica, porque Deus me usaria da maneira como eu sou, claro, com bons modos, né? Mas me usaria na minha personalidade. Dentro dos bons modos, dentro dos bons modos, bons costumes, dentro da minha originalidade, dentro daquilo que Ele me criou para ser. Porque por não ter tido uma paternidade muito forte, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. E é onde eu entrei de ir para as festas, de ter o tempo que eu tive no mundo, foi por uma falta de identidade. Falta de saber quem eu era, e aí eu precisava me adequar ao que as pessoas estavam falando. Faz isso, veste isso, usa isso, fala isso, fuma isso, porque aí você vai ser legal e aceito. Então, quando a gente não tem esse senso de identidade, isso prejudica a gente quando não é convertido e quando a gente se converte também. Porque a gente se converte entendendo que sou filha amada de Deus e que Ele me criou com uma personalidade dotada de certas características, Ele vai me usar a partir disso. É exatamente esse jeitinho doido que me faz diferente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal, inclusão. Elaine, que honra ter você aqui. Nós adoramos seu maravilha. testemunho. Que testemunho. Acho que foi muito bacana ter alguém com testemunho igual o seu. Justamente para mostrar que a gente não pode ter os nossos olhos aqui, ó, focar na religiosidade, né? Que pra gente se afundar, entender o verdadeiro princípio de Deus é a leitura da palavra, né? Então foi
uma honra ter você aqui. Espero que você possa vir mais vezes pra uma parte 2. Ah, obrigada. Quem sabe fazer um dia um quiz de casal, né? Elaine e Railson aqui. É uma longa história, viu? Só dei uma pitadinha aqui da história louca que foi. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você olhasse pra essa câmera e deixasse o seu recadinho final aí pra quem que você quiser mandar. Então, principalmente focado para os jovens, né? Serve para todo mundo, mas principalmente para os jovens que às vezes oscilam muito, né? Em Hebreus 10, a partir do versículo 36, o autor começa a falar sobre perseverança, para ter calma, para ter paciência, para perseverar, porque aquele que há de vir virá e ele não vai demorar. E o justo viverá pela fé. E se a gente retroceder, a gente não vai agradar o coração dele. Mas nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que avançam e são salvos. Então, nesse ano de 2023, que está só começando, que você persevere nos alvos e nas metas que você estabeleceu com Deus. Que você persevere na sua vida diária de oração, de jejum e principalmente de leitura da palavra, de ter revelação de Deus a respeito de quem Ele é, de quem você é nele e do propósito que Ele tem para sua vida. Então, eu acredito que perseverança para a caminhada cristã é fundamental. Top. É isso aí. Eu agradeço muito, gente. Foi uma honra. Nem vi a hora passar. Eu nem gosto de conversar, então. Não, imagina. A gente gosta de pessoas que conversam. Conversa bastante. Gil, suas considerações finais? Elaine, foi um prazer ter você aqui. Assim, são poucas histórias que a gente escuta com tanta profundidade e a gente sempre tá falando, né? Como o testemunho edifica a nossa vida, né? Sim. Como o testemunho serve de base para outras pessoas que não sabem qual caminho trilhar. E aí a gente até tava conversando, né? O seu testemunho tem aquele ponto-chave que não era aquele católico que só ia e ia embora, né? O famoso católico não praticante. Você era perseverante, você tava lá. E o Senhor te escolheu, te tirou, te trouxe para fora, né? Como é bom ter pessoas que hoje perseveram em Cristo aqui com a gente, na mesma caminhada. É um prazer ter você aqui. É um prazer sempre estar com vocês nesse dia especial, que é o aniversário da Tami. Obrigada. Parabéns, Tami. Obrigada. 23 aninhos, né? Coisa boa. Com um rostinho de 15. Obrigada. Ai, isso mesmo. O Espírito Santo renova a nossa face a cada manhã. O melhor dermatologista que existe é o Espírito Santo. Fica a dica. Meninas, mais uma vez, obrigada. Foi uma honra. A gente agradece a sua presença, sempre uma honra, né? Como eu já falei, a gente quer parte 2 depois. Olha. E, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E peço e repito, curte, comenta, compartilha. Comenta aqui quem que você quer ver, quem ainda não foi, ou quem você quer ver de novo. E até a próxima, se Deus quiser.